Seja muito bem-vindo a mais uma noite da nossa Conferência da Coalizão pelo Evangelho, com o tema Aviva-nos. Ontem nós ouvimos o professor Franklin Ferreira nos conclamando a igreja a um despertamento, a orar pelo despertamento vindo da parte do Senhor. E hoje nós vamos ouvir sobre o problema da frieza na igreja pelo nosso irmão, o pastor Jonas Madureira. E eu queria que você não só aproveitasse muito esse tempo aqui, mas que você convidasse ainda agora outras pessoas por meio das suas mídias para assistirem juntamente conosco a essa exposição bíblica que nós ouviremos na primeira carta de Pedro. Venha, ajunte-se e chame outras pessoas para participar com a gente. A teologia é um convite para se maravilhar com a grandeza de Deus. É um chamado para ouvir sua voz, partilhar suas palavras. No Seminário Martin Bucer, nossa missão é ajudar discípulos de Cristo no estudo da teologia bíblica, histórica e fiel. Oferecemos cursos online, cursos no formato semipresencial e também um curso de mestrado feito em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary. Se o seu desejo é servir a Igreja de Cristo, o nosso desejo é te capacitar com o ensino teológico que glorifica a Deus. Visite martinbutzer.com ou mande-nos uma mensagem no Instagram. Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre avivamento à luz de alguns conceitos que eu gostaria de expor a partir de 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. São apenas 2 versículos, não me proponho a fazer uma exposição da perícope a qual pertencem esses 2 versículos, mas apenas tirar desses 2 versículos alguns elementos importantes para trazer luz à nossa reflexão teológica acerca do avivamento. Para isso eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer a leitura do texto e depois da leitura do texto nós vamos apresentar na sequência o problema referente à questão do avivamento e as soluções a partir da exposição de pelo menos 2 conceitos importantes que não podemos perder de vista se queremos entender o avivamento à luz desses 2 versículos de 1 Pedro. Então façamos primeiramente a leitura de 1 Pedro, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada no céu para vós. Oremos. Senhor Deus, rogamos pela tua graça e misericórdia, que a luz do teu Espírito ilumine a nossa mente, a fim de entendermos o que a tua palavra nos orienta, nos ensina, nos instrui, para que dela possamos ter direcionamento para pensar as questões relacionadas ao avivamento e os grandes desafios que essa reflexão, a partir da tua palavra, nos impõe. Que possamos reagir a elas com a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Assim oramos, pelos méritos de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Posso me destruir, mas não posso me salvar. Essa é uma das frases que você pode encontrar em uma das orações presentes naquela coletânea de orações dos puritanos chamada o Vale da Visão. Posso me destruir, mas não posso me salvar. Posso me sabotar, posso me auto-enganar, posso desesperadamente tentar forjar, improvisar as bênçãos de Deus.
Mas quando caio em desgraça, quando caio em frieza espiritual, quando me distancio do Senhor e da sua palavra, não consigo voltar ao redil com minhas próprias pernas. Sou como o salmista do Salmo 119. Senhor, ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, porque uma vez perdida, a ovelha não consegue por si mesma voltar ao redil. Posso me destruir, mas não posso me salvar. Posso, nos caminhos tortuosos que tomo, adorar falsos deuses, consciente ou não dessa minha falsa adoração. Mas não posso curar a frieza do meu coração que decorre da minha idolatria. Posso me destruir, mas não posso me salvar. O que o avivamento diz à luz das nossas tragédias espirituais como peregrinos? Sim, claro, eu não estou me referindo aqui a ímpios e pagãos. Aliás, eu nem poderia fazer isso, porque o avivamento não é uma palavra, uma mensagem direcionada a ímpios, a pagãos, a gente que não teme ao Senhor e que não anda em seus caminhos e que não conhece o Evangelho e que não creem e nem professam sua fé em Jesus Cristo. Não. Avivamento aqui diz respeito àqueles que peregrinam, ainda que espalhados, dispersos pelo mundo, mas rumo aos céus, rumo em direção a Deus. Mas no meio do caminho, como o peregrino de John Bunyan, nós escorregamos ali, escorregamos acolá, enfrentamos as mais dúvidas e terríveis dúvidas na caminhada e na trajetória. E boa parte dessas dúvidas e desses tropeços representam esfriamento, representam aquilo que os puritanos, na maior parte, diziam ser uma perda da segurança e da confiança na salvação de Deus. Não se fala em perda da salvação. Os puritanos não acreditam nisso. O que os puritanos diziam é que a multidão de nossos pecados, a nossa idolatria, elas são todas indícios que comprovam o nosso distanciamento do Senhor e da sua palavra e, portanto, a frieza em nossos corações ela é inevitável e é esta frieza que provoca em nós não a perda da salvação, mas a segurança, a confiança é perdida. Por isso me dirijo nessa hora a você, cristão, que peregrina rumo à cidade celestial e que diante das lutas da vida, mas também diante dos pecados e da idolatria, tem perdido o vigor espiritual, tem perdido a vida na experiência da caminhada e da trajetória rumo aos céus. Quero me dirigir a você que perdeu a sua segurança, que perdeu a sua confiança, que no meio da multidão dos seus pecados coloca em xeque até mesmo a sua salvação. Me dirijo a você que um dia teve um coração de carne, mas parece agora ter um coração de pedra. Me dirijo a você que diz: eu me destruí e não consigo me salvar. Me dirijo a você que, como barro que estava na mão do oleiro, sendo trabalhado por ele com tanta maestria e precisão, se estragou e não sabe o que fazer. Avivamento
é uma mensagem para gente estragada. Mas alguém poderia dizer assim: Jonas, todos os homens estão estragados, sim. Mas eu quero me dirigir àqueles que estão estragados na mão do oleiro. Aqueles que estão estragados na mão do Senhor, e faz diferença. Você estar estragado nas mãos do seu Senhor e você está simplesmente estragado. Me dirijo, portanto, àqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que entregaram sua vida, sua alma e tudo que têm ao Senhor, porque percebiam que não podiam mais fugir do seu amor, não podiam mais fugir da sua graça, de que a sua misericórdia é o ímã que nos atrai a Ele de uma forma que não podemos evitar. Me dirijo a você, que provou dos dons celestiais, mas que hoje se encontra frio, mas que hoje se encontra longe do Senhor, e que no meio dessa pandemia se percebe ainda mais distante do Senhor, ainda mais longe da palavra do Senhor, e não sabe como voltar, não sabe como regressar. Existe uma diferença entre folhas e pedras. As pedras, elas não têm alteração, elas são pedras. Elas nunca viveram, elas nunca cresceram, elas não se desenvolvem nesses termos. Mas as plantas sim, em especial as folhas. Enquanto elas estão ligadas à árvore, elas estão ali verdes, vigorosas, fortes. Mas no momento em que aquela folha é rompida, ela é cortada da árvore, ela começa a secar. Porque toda a vida que dependia da ligação e da conexão com a árvore foi naquele exato momento rompida. E agora aquela folha não fica seca da noite para o dia, assim como os ossos de um exército não secaram da noite para o dia. Assim como leva-se tempo para se perceber a frieza espiritual, leva-se tempo para descobrir que o nosso coração se apartou do Senhor muito tempo antes de nós notarmos que já estávamos longe do Senhor. Por isso me dirijo àqueles que, sendo estragados na mão do Senhor, notaram que estão frios hoje por causa de uma ruptura, de um afastamento do Senhor de longo tempo. Que chegou a um nível agora de morte e de frieza e de ausência de vida, em que você só pode constatar o que os puritanos constataram: posso me destruir, mas não posso voltar a viver. Se ele não me chamar dos mortos, se ele não vier ao meu encontro, como poderei reviver? Por isso que uma folha pode reviver. Nesses termos, ela pode, porque ela um dia viveu. Mas pedras não podem reviver, porque elas nunca viveram. Avivamento não é para pedras. Avivamento não é para não regenerados. Avivamento é para regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram chamados das trevas para o reino do Filho, para o reino da luz. Avivamento, portanto, é para cristãos, é para gente crente. Avivamento é uma mensagem para crentes que estão sob o juízo. Avivamento não é uma experiência para você que quer turbinar a sua experiência espiritual. Não! Avivamento não é um incremento, avivamento não é uma melhora. Avivamento é uma misericórdia de Deus diante do juízo. Juízo que se impõe por causa de nossos pecados e idolatrias, e que por isso nos causa frieza espiritual e insensibilidade com relação às coisas de Deus. Todo idólatra se torna como um ídolo, como a gente aprende em Salmos capítulo 115. Nós nos tornamos aquilo que adoramos.
E se uma imagem de escultura não pode ver, não pode ouvir, não pode falar, não pode sentir, assim somos nós quando idolatramos os ídolos. Nós nos tornamos insensíveis como a pedra. Nós nos tornamos surdos como a pedra. Nós nos tornamos insensíveis como a pedra. Não falamos e nos tornamos mudos como ela. Mas esta surdez, este silêncio e insensibilidade, que a gente poderia dizer que é tão fria como uma pedra, é só fria como uma pedra, porque ela mais se parece a uma folha seca do que a uma pedra. Essa frieza que nos faz sentir como se fôssemos de pedra por causa da frieza espiritual, ela já é o juízo em si. Não existe um juízo mais terrível na vida de um cristão que ama o Senhor do que a própria frieza. A própria frieza espiritual agride o cristão, agride aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. Por isso que ela é já em si mesma um juízo. Deus não precisa fazer mais nada para que possamos estar debaixo das consequências da nossa idolatria. Basta Ele remover. Basta Ele remover os freios. Basta Ele deixar-nos as nossas próprias consequências e nós vamos nos destruir. Mas a grande pergunta que a gente se faz é como a gente sai do meio dessa sequidão e dessa frieza quando nos damos conta. Porque enquanto a folha está ali verdinha, ela acha que está viva. Ela acha que está ativa. Ela só vai com o tempo descobrir que já está fria, já está seca, já não escuta mais nada. Ela vai, escuta o sermão, participa do culto, mas aquilo já não mais atravessa a sua alma, o seu corpo. Ela já não tem mais aquele desejo, aquela avidez pela leitura das Escrituras, para buscar nela alimento e não potência intelectual de interpretação do mundo e da vida. Não, mas alimento espiritual. Me dirijo a você, que consciente da sua frieza, ora todos os dias: Senhor, eu me destruí, mas me aviva. O que a palavra de Deus pode nos dizer sobre isso? Algumas coisas importantes eu gostaria de dizer a partir desses 2 versículos que nós lemos. A primeira delas é de que há um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo, ou seja, um aspecto que diz respeito a nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, as nossas afeições, e outra objetiva que diz respeito a Deus, a sua obra, o seu agir, os céus e tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. A primeira delas é a esperança, que é uma experiência nossa. E quando a gente perde, junto com a esperança, a gente perde a confiança, a segurança, a alegria, contentamento e todas aquelas outras coisas que jamais poderiam faltar na vida de um cristão durante a sua peregrinação. Do outro lado, nós vamos ver uma dimensão objetiva dessa passagem que está centrada na herança, que é a herança de Deus, feita por Deus, preparada por Deus. E quando a gente entende que essa herança ela não está divorciada do ser de Deus, então o valor dessa herança ganha em dimensão extraordinária para o cristão em peregrinação. São esses 2 pontos que eu gostaria de trabalhar hoje. E para começar, eu queria falar dessa esperança que Pedro qualifica como viva esperança. Algumas coisas a gente precisa dizer antes de compreender essa viva esperança que Pedro se refere. Primeiro, essa passagem começa com uma bendição muito típica do contexto veterotestamentário, muito típica das bendições do Antigo Testamento, mas com uma diferença. A diferença está no fato de que
ele não começa dizendo simplesmente bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, mas ele nomeia este Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro faz questão aqui de começar com uma bendição a Deus, mostrando ali que essa bendição feita a Deus, ela é feita a Deus sob a consciência de que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso coloca, então, todo o discurso de Pedro dentro do discurso que poderia ser ouvido por aqueles que creem em Cristo Jesus, que fazem dele o seu Senhor e que acreditam que este Senhor, que é o Senhor de suas vidas e que é Jesus Cristo, é o Filho do verdadeiro Deus. Então, a primeira coisa importante é que tudo aquilo que Pedro vai dizer de agora em diante, ele está dizendo para uma comunidade de pessoas que creem, professam sua fé em Jesus Cristo e creem no Deus verdadeiro. A segunda coisa importante dentro desse exórdio que abre aí a epístola de Pedro são as definições do ser de Deus que não estão sendo estabelecidas nesse texto meramente por seus atributos, como bendito seja Deus, misericordioso, gracioso, criador dos céus e da terra. Não, mas pelo fato de ele estar em relação a Jesus Cristo e uma relação de pai e filho. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou. Então Pedro está se referindo aqui ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou. Está falando, portanto, para uma comunidade de regenerados, uma comunidade de crentes, uma comunidade de gente que professa sua fé em Cristo Jesus e que foi regenerada. E Paulo se inclui nesta congregação, nesta comunidade. Esta obra de regeneração realizada pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro faz questão de dizer que ela tem pelo menos dois propósitos logo de cara. O propósito de sermos regenerados para uma viva esperança e o propósito de sermos regenerados para uma herança imperecível, imaculável e imutável. Esses atributos todos são atributos que mostram que esta herança não pode ser corrompida, não pode ser destruída, ela não pode ser maculada, manchada por alguma impureza, e ela tampouco pode sofrer mudança. Então são dois os propósitos, a viva esperança e esta herança que não se corrompe, essa herança imutável. Dentro do contexto da esperança, o que nós notamos é o qualificativo que determina a subjetividade da esperança. Quando Pedro diz que esta esperança para a qual fomos regenerados, ele a qualifica como viva, ele está, obviamente, qualificando uma esperança em relação a qualquer outro tipo de esperança que não seja viva. Pensemos num contraste entre o que seria uma esperança viva e uma esperança que morreu. Alguém que perdeu as esperanças. Imagine, por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús contando a Jesus que eles não conseguiam ainda reconhecer as últimas coisas, com tristeza no coração, dizendo que aquele que eles acreditavam ser o Messias, na verdade, não era quem ele havia morrido, e eles estavam ali decepcionados e, portanto, perderam as esperanças. Imagine que uma esperança viva é uma esperança que mobiliza os nossos afetos, mobiliza a nossa caminhada. Quando temos esperança, nós conseguimos nos mover. O que leva uma pessoa que está no meio de um naufrágio a segurar num pedaço da embarcação e continuar gritando na esperança de que algum socorro possa
vir ao seu encontro? Porque ela tem esperança de que alguém pode ouvi-la, mas se ela tiver certeza de que ninguém vai ouvi-la, como continuar gritando por socorro? Portanto, a viva esperança, ela está ligada, portanto, a esse aspecto vivo da esperança que nos motiva a cada vez mais galgarmos, trilharmos o caminho em direção ao céu. E é como se a cada momento da vida a gente se aproximasse da coisa que a gente tanto espera. E então o coração vai acelerando cada vez mais. Você nunca teve essa experiência de você ter a esperança de algo bom que vai acontecer, e quanto mais vai encurtando o tempo, mais você vai ficando ansioso, mais você vai ficando vigoroso. Eu acho que isso explica porque pessoas ao longo da vida, elas vão, e me refiro em especial a cristãos, que amam ao Senhor, elas vão cada vez mais sendo preenchidas de um vigor espiritual incrível e uma vontade de continuar conhecendo a Deus e conhecendo sua palavra. Eu me lembro quando Dr. Shedd, algumas semanas antes do seu falecimento, nós fomos visitá-lo. Estávamos eu, o Sérgio, que é um dos coordenadores ali na Edições Vida Nova, e o Jeff, né, que é um presbítero em nossa igreja. A gente foi visitá-lo e ele já estava ali na situação dele, já abalada com a enfermidade, mas a alma alegre, contente. Eu me lembro que depois que a gente tomou o café e a gente foi para a sala e começamos a conversar, eu me lembro que ele se levantou bem devagarzinho, foi até, acredito, ao seu escritório e voltou de lá com um calhamaço deste tamanho, um livro gigantesco, do Gerald Bray, que a gente inclusive publicou por Edições Vida Nova. E ele veio mostrar o livro, dizendo o quanto ele estava animado ao ler aquele livro e o quanto aquele livro estava fazendo bem a ele. Ou seja, alguém que sabia e tinha consciência de que estava partindo, ainda assim buscava conhecer mais ao seu Senhor e queria saber mais sobre Deus. Que é isso que faz com que a gente, ao longo da vida, aumente o fervor, senão essa viva esperança. Entretanto, podemos perder essa viva esperança. Podemos experimentar o enfraquecimento dessa esperança. Parece que sim. E uma das razões pelas quais a nossa esperança ela pode, em vez de se incendiar cada vez mais e ser cada vez mais vigorosa, ela cada vez mais arrefecer, são as nossas maneiras de destruir aquelas coisas boas que Deus nos dá. Eu queria que você prestasse atenção. E quando Pedro diz que ele nos regenerou para uma viva esperança, ele dá dois indícios importantes que qualificam a relação da esperança viva com a manifestação pactual de Deus. É isso mesmo, a manifestação pactual de Deus, ou seja, que exige aliança. Como isso se apresenta nessa passagem? Em duas afirmações. A primeira e a mais importante delas está nessa frase, segundo a sua grande misericórdia, ou seja, segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa segundo a sua misericórdia faz parte de toda aquela teologia do nome pactual de Deus. Só para dar um exemplo, abra a sua Bíblia, se você puder aí, em Êxodo capítulo 20. Isso também se repete em Deuteronômio capítulo 5. Mas em Êxodo capítulo 20, a gente encontra uma passagem muito importante, e eu queria ler com vocês o versículo 6, e o eco dessa passagem está presente ali em 1 Pedro, como se Pedro, ao escrever ou ao pensar aquelas coisas, ele tivesse em mente exatamente essa passagem. Veja só o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 6. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, ele diz isso
Logo depois de dizer então, falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Veja novamente o versículo à luz de tudo isso. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Observe que o nome pactual de Deus, como Deus misericordioso, que faz a gente lembrar o uso dessa palavra tão importante no Antigo Testamento, Hesed, que aparece novamente aqui nessa passagem refletida na sua tradução grega, na sua versão grega. É exatamente o nome de Deus quando se trata da idolatria. É exatamente o atributo que se refere a Deus quando o povo está em idolatria, quando o povo de Deus idolatra. Note que o mandamento de Deus para que o povo não caia em idolatria não é um mandamento geral e universal, mas é um mandamento para o povo da aliança, porque é o povo da aliança que pode cair em idolatria, e caindo em idolatria, este povo sofre as consequências da idolatria, que não são outras, senão aquelas de Salmos capítulo 115, que diz que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, tornem-se iguais a eles todos aqueles que os adoram. Então, o próprio juízo sobre aquele que comete a idolatria é a frieza. A frieza que caracteriza os ídolos, porque tem olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem. É a mesma frieza que agora está presente naquele que adoram os falsos ídolos, os falsos deuses. Então, nesses termos, a palavra de Deus diz que há uma consequência para o pecado da idolatria do povo de Deus. E essa consequência tem nome: frieza espiritual. Então, meus irmãos, se a gente parte da noção de que toda a nossa caminhada com Deus é uma caminhada que, se Ele, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos regenerou para uma viva esperança, segundo as suas misericórdias, é porque o que Ele está levando em consideração é exatamente o nosso coração, todo ele voltado para Deus. Essa é a promessa daqueles que têm o seu coração todo inclinado ao Senhor. Quando o nosso coração está totalmente devotado ao Senhor. E é por isso que a idolatria é o único pecado que provoca frieza espiritual como juízo na vida do povo de Deus. O povo de Deus perde o seu vigor, perde a esperança quando tem falsos deuses, quando idolatram, quando não adoram o seu Senhor. Mas o que Pedro está dizendo? Que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, não para a idolatria, mas nos regenerou para a adoração verdadeira, que só pode acontecer por aqueles que têm uma viva esperança, que segundo a misericórdia do Senhor foram alcançados. E mais, o segundo aspecto importante, segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que imagem poderosa! É como se a nossa regeneração só fosse possível por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é ressuscitado por Deus dos mortos. O poder de Deus ressuscita e tira Jesus do mundo dos mortos e o traz à ressurreição como primogênito dos mortos, como Paulo vai dizer em Colossenses. Então, o Cristo ressurreto representa aquele que foi ressuscitado por Jesus, por Deus, que é Jesus, o seu Filho. Então agora, meus irmãos, aqueles que estavam espiritualmente mortos são regenerados. Aqueles que estavam mortos para Deus passam a viver, eles são nova criatura, são novos em termos de vida nova, de nova experiência no seu trajeto, eles foram regenerados para essa viva esperança.
Não somente isso, se esta é uma dimensão subjetiva, a de que o cristão caminha para o céu com fervor, e que se em algum momento ele perde esse fervor, os ídolos estão presentes. Deus não está mais sendo adorado e buscado com o vigor com o qual Ele, pela sua misericórdia, nos alcançou. A frieza, meus irmãos, ela é os efeitos do nosso afastamento do Senhor. E por isso vai junto toda a nossa viva esperança. Segunda coisa importante, Ele não só nos regenerou para uma viva esperança, Ele nos regenerou para uma herança. E aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo, porque a herança diz respeito a algo objetivo. Se a viva esperança é a expectativa que a gente nutre aqui para essa relação com Deus cada vez mais próxima, não é? Esse trajeto rumo aos céus que vai incendiando nosso coração dia a dia. Quando a gente encontra ídolos no meio do caminho, a gente começa a perder esse vigor. Os céus deixam de ser a coisa mais desejada pelo cristão e ele passa a trocar os céus pela terra. E quando ele troca os céus pela terra, ele trata as coisas da terra como se elas fossem as coisas dos céus. E isso é idolatria. A idolatria está presente não só subjetivamente, mas ela está presente na objetivação das coisas, em como a gente pega as coisas que não são imutáveis, que não são duradouras, e nós a tratamos como se fossem duradouras, imaculadas, indestrutíveis. Então, quando perdemos de vista o céu, perdemos também de vista a herança que não muda, a herança que não mancha, a herança que é indestrutível. E colocamos os nossos olhos naquilo que nós consideramos a herança mais poderosa, que são as coisas da terra. Mas o poder da herança das coisas da terra é o poder daquilo que dura um instante, é o poder daquilo que não permanece puro a vida inteira, daquilo que não dura a vida inteira e que não permanece a vida inteira. Então buscamos nas coisas da vida aquela espécie de sensação que só o céu pode dar. Nós trocamos os céus pela terra e quando isso acontece, nós passamos a ter mais prazer nas coisas da terra do que nas coisas dos céus. Mas sabe qual é o problema? É que não temos o prazer nas coisas da terra porque elas são as coisas da terra. Porque ter prazer nas coisas da terra, pelas coisas da terra, é uma bênção de Deus, é uma dádiva, é uma das dádivas da misericórdia e da graça de Deus sobre nossa vida. Nosso maior problema é tentar desfrutar das coisas da terra como se elas fossem as coisas dos céus. Tentar fazer das coisas da terra a fonte do nosso deleite espiritual. Por isso eu me dirijo a você que deixou de se deleitar no Senhor, que não sabe mais o que é isso. E que, aliás, se não fala mais de deleite no Senhor hoje, é porque não quer se confundir ou não quer ser confundido com aqueles que deturpam o deleite no Senhor com emocionalismos, com vãs repetições, com argumentos sinestésicos, com experiências sinestésicas. Não. A frieza no nosso coração, ela nos impede de provarmos daquele deleite que os filhos de Deus têm quando meditam na palavra do Senhor, quando oram, quando estão em comunhão, na presença dos santos em adoração. Se você perdeu o deleite nas coisas de Deus, é porque talvez você encontrou nas coisas da terra uma espécie de substituto dos deleites dos céus. Mas você fez essa escolha, não foi hoje. Porque você não secou hoje.
Você não perdeu a batalha hoje. Você é como aquele exército que está sequinho e que morreu há muito tempo atrás. Você deixou de se deleitar no Senhor. Foi lá atrás. É lá atrás. Você agora só sente os efeitos dessa tentativa de substituir o deleite das coisas de Deus pelo deleite com as coisas da terra. Mas agora, diante da sequidão, diante da consciência da frieza, o seu desespero é o que fazer. O que fazer, Jonas? Será que eu devo procurar igrejas mais avivadas? E aqui entendendo avivado de uma maneira distorcida, entendendo avivado como igrejas mais emocionalistas. Não, não. O avivamento que nós devemos buscar é aquele em que não fazemos absolutamente nada, porque ele não está mais pautado no que a gente faz, não está pautado naquilo que os homens estão promovendo, mas está pautado na recuperação dessa esperança, a esperança de que o Senhor virá nos salvar da frieza espiritual. Então aquele que se descobre frio, ao se descobrir frio e perceber que esta frieza é o seu juízo, ele já está sob a mão misericordiosa de Deus. E sob essa mão misericordiosa de Deus, é que você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu posso me destruir, mas não posso me salvar. Eu posso quebrar o mandamento da adoração única e exclusiva do Senhor, mas eu não posso me livrar da frieza espiritual. Mas tu podes. A tua graça pode vir ao meu encontro. E assim como um dia você dependeu da graça de Deus te encontrar, regenerar, para que você pudesse ouvir a palavra de Deus, você depende desse mesmo poder para ouvir novamente a palavra de Deus e ser transformado e ser mais uma vez incendiado pelo poder de Deus. Imagine o seguinte: não existe avivamento sem a exposição da palavra de Deus. Então, se houver avivamento, tem que haver a profecia da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar sendo exposta. Então, se você está frio espiritualmente, se você chegou a essa consciência, a primeira coisa que eu te digo nesta hora é: se expõe à palavra de Deus, porque se houver avivamento, vai ser por meio dela. Se Deus trouxer novo vigor para você, Ele não vai usar outro caminho senão a palavra. É assim que se acorda gente surda, em primeiro lugar, pregando para elas. E se a gente escuta a palavra do Senhor, mesmo que a gente esteja seco, a gente encontra a vida. A gente precisa, meus irmãos, em tempos de frieza espiritual, de pregadores que sejam capazes de expor a Sagrada Escritura. Porque é só na exposição das Escrituras que pessoas frias e que não conseguem ouvir a palavra de Deus podem ser transformadas. Sabe por quê? A pregação da palavra de Deus é um meio de graça. Não é só trabalho intelectual e cognitivo, é trabalho no coração e na alma. Deus faz a sua obra em nosso coração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se você está fria espiritualmente, mas você professa a sua fé em Jesus Cristo, você crê que Deus te salvou, mas você tem dúvidas, é incerta com relação à segurança no Senhor, a multidão de pecados e de idolatria dominou seu coração e te esfriou de uma tal maneira que é a própria frieza e a consciência dela o primeiro sinal de que Deus está indo ao seu encontro. É nesse momento em que nós temos consciência da nossa frieza. É só nessa hora que a gente levanta as mãos e diz: Senhor, eu me destruí,
mas eu não posso me salvar. Talvez os seus anos de igreja sejam suficientes para fazer você um bom conhecedor das Escrituras. Alguém que aprecia bem os sermões expositivos. E é muito bom isso, meus irmãos. Sem sermões expositivos, a igreja vai definhar. Mas existe uma coisa, meu irmão e minha irmã, que nós nunca podemos perder de vista: o prazer no Senhor e na sua palavra. Não podemos perder esse deleite de vista. E é por isso que minha oração é para que o Senhor nos desperte em nossa frieza, para que a gente possa voltar a nos deleitarmos nele, em sua presença, para que o nosso gozo e a nossa alegria seja justamente em estar em sua presença, meditando em sua palavra, estando na presença dos irmãos, congregando numa igreja que escuta fielmente a palavra de Deus exposta fielmente por homens comprometidos com a Sagrada Escritura e com a pregação do Evangelho. Minha oração é para que a sua esperança seja renovada pela graça e pela misericórdia de Deus, e que esta herança, que não é aqui da terra, mas dos céus, possa brilhar mais do que a da terra. E eu lhe faço uma pergunta antes de terminar. Que outra herança poderia provocar mais ansiedade em seu coração do que o próprio Deus? E se a herança imutável, a herança imaculável, a herança indestrutível for Deus? Aliás, o que no céu seria mais glorioso, mais desejável do que o nosso Senhor? Posso me destruir, mas não posso me salvar. Isso vale para não cristãos, mas isso vale também para cristãos frios. Eu queria orar com você nessa hora, para que o Deus que nos salvou também possa, pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo, nos tirar da frieza e nos incendiar o coração com amor pela palavra, amor pela igreja, amor pelo Evangelho. Tudo nessa vida, meus irmãos, pode ser delicioso, mas é incomparável ao deleite que temos quando estamos diante da palavra do Senhor. Podemos nos destruir, mas é Ele, e somente Ele, que pode nos salvar. Senhor Deus, se estamos mortos, mesmo tendo sido regenerados, mesmo tendo sido salvos, é porque caímos em idolatria e quebramos o pacto, quebramos a aliança. E as consequências, Senhor, de adorarmos outros deuses, ela não é experimentada apenas pelo fato de que os deuses têm pés de barro e eles caem, são destrutíveis, são corruptíveis, são mutáveis, mas porque a idolatria esfria nosso coração para as tuas coisas. Senhor, às vezes precisamos encontrar na frieza e na consciência da frieza a preciosidade e o tesouro que é a comunhão com o Senhor. Às vezes a gente só consegue perceber a riqueza do que é a viva esperança quando a gente perde. E é por isso que nessa hora eu te rogo, Senhor, e te suplico, venha ao nosso encontro.
porque não conseguimos ir até o Senhor. Não conseguimos fazer nada para avivar o nosso próprio coração. Mas Tu, Senhor, Tu sabes. O Senhor que trouxe a existência do nada ao mundo e que criou todas as coisas a partir do nada, é o Deus que pode transformar vidas secas em vidas cheias de vigor e de graça e misericórdia. Ó Deus misericordioso, pedimos-te perdão pela idolatria e mais uma vez te rogamos, salva-nos e aviva-nos para que sejamos uma bênção em nossa casa, em nossa igreja. Tudo isso para teu louvor, para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.